Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal e hoje nós vamos falar sobre a matéria de constitucional. Mas hoje é um pouco diferente, porque hoje eu não vou resolver questões com vocês. No momento eu estou precisando ler este material de direito constitucional, então como o meu microfone já está funcionando, o computador já está capturando o áudio, porque o meu computador não estava mais capturando o áudio, então, retomando aqui com vocês, e no momento esse aqui é o meu momento de estudo, que eu sempre estou compartilhando com vocês, desde o início aqui do canal, né, que eu já estava me preparando para outros concursos, agora eu estava me preparando para o concurso do CNU, como foi adiado, né, vocês acompanharam comigo que eu também comecei a me preparar para o concurso da Caixa Econômica Federal. Já passamos do período de estudo, já passou pela prova, estamos esperando agora só sair o resultado, né? Mas também estou me preparando ainda para o CNU, né? Agora nós vamos entrar na reta final, né? De menos de 15 dias, se não estou enganada. Mas, por mais que no CNU não tenha direito constitucional expressamente como uma matéria do edital, nós sabemos que constitucional é a base de todo o direito, né, que nós temos aqui no Brasil. Seja ele de direito do trabalho, seja ele de processo do trabalho, tudo tem na Constituição. E muitos de vocês talvez não tenham tido ainda a oportunidade ou não tenham tirado tempo para ler a Constituição, né? Mas em si, o que é importante saber é que não é apenas abrir a Constituição e ler o artigo 1º, o artigo 2º. É importante saber também um pouco da teoria, ou também como é chamado, de direito material, né? Que é um pouco da história, como foi constituída, né? E aqui já vamos entrar num conceito, né? O conceito da Constituição. E aqui no caso, nós já começamos a ler que a Constituição é o conjunto de regras e princípios. Importante salientar que são princípios que regem o nosso Estado de Direito, né? Que define a estrutura, o funcionamento dos direitos fundamentais e de um Estado, sim. Nós temos aqui tudo na Constituição, né? Os direitos fundamentais e o direito que constitui o Estado, né? É necessário a leitura, é necessário a lei fundamental de um país e representa a expressão máxima da soberania popular. Aqui, ó, muito importante. Expressão máxima da soberania popular. Uma vez que é elaborada pelos representantes eleitos pela população. Aqui também é muito importante, porque a Constituição, ela foi feita pelo Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é composto tanto pelos deputados como os senadores, certo? Continuando a leitura. A Constituição é fundamental para garantir a organização política e jurídica de um Estado. Por quê? Porque na nossa Constituição está dizendo como o Estado vai ser dividido. Ele é dividido em federações, né? Federações são Estados-membros. O Pará é um Estado-membro, o Acre é um Estado-membro. Essa é a federação que nós chamamos, né? E aqui, continuando a leitura. Democrático de direito, bem como para assegurar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de expressão. Vocês vão ver muito repetir aqui que a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, né? Porque ela foi criada após um período de guerra, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, e também após um golpe, né? Um golpe no nosso Estado de Direito, que teve me esqueci o nome que se dá, que teve o golpe dos militares, né? Me esqueci o nome.
mas também ela visa a liberdade de expressão, porque naquela época que teve o golpe, né, as pessoas elas foram silenciadas, elas não poderiam se manifestar, elas não poderiam falar, na verdade. E até então que muito dos artistas da época não poderiam falar na mídia, mas eles começaram a compor músicas que tinham duplo sentido para fazer ali uma reclamação do que estava acontecendo, né, no Brasil. Continuando a leitura, o direito à vida é muito importante, a igualdade, a propriedade, a educação e a saúde. Esses aqui são um dos direitos fundamentais principais, né? Além disso, a Constituição estabelece as regras básicas para a organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses três aqui é o que nós chamamos de separação dos poderes, né? Os três poderes que o executivo, quem é o chefe do executivo no âmbito nacional é o presidente da República, no âmbito estadual é o governador e no âmbito municipal é o prefeito. Isso. O legislativo, quem é o chefe do legislativo? Também é o presidente da República, né? Mas aí nós temos a divisão ali dos tribunais, nós temos ali todo o corpo dos tribunais. E nós também temos a área do judiciário. Perdão, eu confundi. O judiciário, que é a parte dos tribunais, a parte legislativa, que é o Congresso Nacional, que é representado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Perfeito. Garantindo a harmonia e a independência entre eles. Assim, é essencial para o bom funcionamento das instituições democráticas e para a proteção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. E por isso, e por meio dela, que se estabelecem as bases para que uma sociedade é justa e igualitária, onde os direitos são respeitados e assegurados. Bom, esse é um breve conceito, né? Já vi livros com conceitos de páginas e páginas, né? Agora nós vamos entrar no ponto 2, que é a classificação da Constituição, né? Vamos lá. As classificações propostas a seguir foram extraídas da obra do curso de Direito Constitucional Positivo de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, ele é um jurista, né? E ele é um doutrinador muito importante na área do direito, voltado para o constitucional, né? Aí aqui, essa classificação ela tem as suas subdivisões, né? Que primeiro é quanto ao conteúdo, né? E é uma constituição material. Por que material? Porque ela é escrita, ela é materializada em um papel, em um livro que nós usamos, né, que é chamado vade-mecum e que tem todas as leis do nosso país. Porque é importante, às vezes você pensa assim, poxa, mas todas as leis não são escritas. Claro, aqui no Brasil todas elas são escritas por causa dessa característica aqui, que ela é material. Mas existem outros países, como era o caso da Inglaterra, que ela não era escrita a Constituição deles, né? Era uma Constituição mais de costume, era uma Constituição falada, né? Vamos iniciar a leitura. É lida como um conjunto de normas constitucionais escritas ou costumeiras, mas no caso vocês sabem que o Brasil é escrita, né? Nem tão somente costumeira. Inseridas ou não em um texto único. Por que não é um texto único? Porque são subdivisões, né? Primeiro é a Constituição, depois vem as leis esparsas, que podemos considerar ali o Código Civil, o Código Penal e todos os outros códigos, eles são separados e foram criados em momentos diferentes, de modos diferentes e posteriormente eles são reunidos no vade-mecum somente para fins didáticos, né? Continuando a leitura. Que regulam a estrutura do Estado, a organização dos seus órgãos e os direitos fundamentais. Referem-se apenas às matérias essencialmente constitucionais, ou seja, aquelas que dizem respeito aos elementos constitutivos do Estado, ou seja, o povo, o território e o governo. A finalidade, às vezes, nós não abrangemos tanto, né?
Constituição formal. Por que é uma constituição formal? Vou dar início à leitura. É aquela contida em um documento solene. Documento solene, porque passa por todo um rito de elaboração, como eu falei para vocês. Tem uma forma, né? Que é um documento solene. Estabelecido pelo poder constituinte e somente modificado por processos de formalidades específicos. A nossa Constituição, ela pode ser modificada. A Constituição de hoje que nós temos, ela foi criada em 1988, né? No entanto, ela não permanece a mesma, certo? Porque houveram modificações. Um exemplo, né, que nós tivemos é também sobre o direito previdenciário, que tivemos modificação no direito previdenciário, foi feita, né, as modificações na Constituição, tivemos também a modificação do entendimento, né? Então, ela é sim, ela é modificável, mas de uma forma rigorosa, certo? Previsto nos próprios textos constitucional. Aí nós temos quanto à forma. A forma da Constituição é escrita. Uai, a gente não acabou de falar que ela é escrita? Ah, tá. Não. Aqui a gente falou que ela é material, mas também é escrita, né? Vamos lá. É material, formal e escrita. Vamos dar continuidade aqui à leitura. É aquela sistematizada e positivada, elaborada por um órgão constituinte ou imposta pelo governo, contendo em regra todas as normas tidas como fundamentais. Como eu falei para vocês, né? Tudo que nós temos como regras, leis no nosso Brasil, ele teve ali o berço do seu nascimento na Constituição Federal, né? Por isso que ela está falando aqui que todas as normas tidas como fundamental, né, nasceram aqui da Constituição. Continuando a leitura. Sobre a estrutura do Estado, é um exemplo. A organização dos poderes constituídos é outro exemplo. Seu modo de exercício e limites de atuação e os direitos fundamentais. As constituições formais são sempre escritas, pois apresentam normas constantes em um único texto. Essa classificação escrita, ela é um pouco parecida com a material, né? Porque nós repetimos que é um único texto, nós repetimos que ali tem todas as garantias fundamentais, né? Continuando a leitura. Elas podem ser codificadas quando se acham contidas inteiramente em um único texto, como os seus princípios e disposições sistematicamente ordenados e articulados em títulos, ou podem ser legais. Podem ser legais quando são formadas por um texto esparsos ou fragmentos, ainda que todos escritos. Exemplo, a Constituição Francesa. A Constituição Francesa, ela é uma constituição que foi realizada em vários códigos, né? Ela foi dividida. A nossa Constituição, ela é única. Por mais que eu tenha falado para vocês que tem o direito civil, tem o direito penal, que nasceu da Constituição, mas elas não se confundem, tá? A Constituição é a mãe, é um exemplo, né? Um exemplo grosseiro, é a mãe, e as demais leis, como o Código Civil, o Código Penal, é considerado os filhinhos, né? Vamos dizer assim. Continuando aqui a nossa leitura, a Constituição não escrita, que não é o nosso caso, ou costumeira ou ainda consuetudinária.
Aqui não é o nosso caso, mas vamos ler só para ter um breve conhecimento, né? É aquela cujas normas não constam de um documento único e solene, baseando-se principalmente nos costumes, nas jurisprudências, em convenções e em textos escritos esparsos, exemplo, a Constituição Inglesa. Como eu falei para vocês, não é o nosso caso, mas é o caso da Constituição Inglesa. Nem todas as constituições são iguais. Certo? Vamos passar para o próximo, que é quanto ao modo de elaboração. Como eu falei para vocês, toda nossa lei, ela tem uma forma, né? Ela tem um modo de ser elaborado, né? E a nossa Constituição, ela é considerada dogmática, né? E vamos dar início à leitura. É a elaboração por um órgão constituinte em que sistematiza os princípios, que são dogmas, né, que são fundamentais de teorias políticas e de direito dominantes em uma época certa, deverá obrigatoriamente ser escrita. No caso, dando uma resumida com as minhas palavras, eu creio assim, que eu aprendi desta forma. Tem os dogmas da igreja, né, também, que nós devemos seguir ali toda uma forma de celebrar o culto, tem um rito ali, né, para ser seguido em um culto. É a mesma coisa na Constituição. Quando ela foi ser elaborada, tem que seguir ali um rito, tem que seguir ali uma forma, né? Porque tem um nome dogma, e aí eu tentei associar, né, com algo do meu convívio para poder, né, ali raciocinar na hora da prova, certo? Aí vocês fiquem à vontade para fazer as associações de vocês de acordo com o cotidiano de vocês. Continuando. Constituição histórica, que não é o nosso caso, mas vamos ler só para ter uma ideia, né? É, é produto da formação histórica dos fatos sociopolíticos que se cristalizam como normas fundamentais da organização de determinado Estado, deverá obrigatoriamente ser costumeira. Não é o nosso caso, tá? Vamos passar aqui já para o 2.4, quanto à origem, tá? Vamos dar início aqui à leitura. Constituições populares, que é o nosso caso, também pode chamar de democráticas ou promulgadas, né? E são aquelas que se originam de um órgão constituinte composto de representação do povo. São eleitos para fins de as elaborar e estabelecer. Exemplo, a Constituição Brasileira de 1891, 1934, 1946 e 1988, que é a que está vigente até hoje, né? Ela é popular por quê? Porque o povo elegeu, né, os políticos que foram e votaram para a criação da nossa nova Constituição, chamada Constituição Cidadã, né? E ali era um clamor do povo, porque, como eu falei para vocês, tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, né? Tava ainda os países estavam se reerguendo e no Brasil também teve uma tomada de poder muito bruta, né? Como eu falei para vocês, a sociedade estava sofrendo com muitas repressões. Foi um momento do qual o povo elegeu novos políticos, né, que estavam comprometidos com os direitos fundamentais que eu já citei anteriormente, que é o direito à saúde, à propriedade, a liberdade, tanto a liberdade de ir e vir, como a liberdade profissional, a liberdade de fala, porque naquele tempo estava tudo cerceado a liberdade, né? As pessoas não poderiam andar livremente nas ruas, né? As pessoas não poderiam ter a liberdade de fala como tem hoje, como os jornalistas têm hoje. Na Constituição tem muito direito para proteger o profissional, né, que trabalha como exemplo, jornalista, né, porque a Constituição diz que
A pessoa, ela não é obrigada a falar a sua fonte, mas ela pode exercer livremente a sua profissão, né? Porque antes as pessoas, se elas falassem algo, elas seriam obrigadas a revelar qual foi a fonte, né? Poderia até mesmo causar ali, né, algum constrangimento, se não coisa pior, né? Vamos continuar aqui. Ela tem também a Constituição outorgada, que já foi o nosso caso, né? E constituições anteriores à nossa, mas não é mais, tá? São os impostos pelos governantes, tem a participação popular. Exemplo, Constituição Brasileira de 1824, se eu não estou enganada, foi a nossa primeira, né? Por Dom Pedro. E tem a de 1937, tem a de 1967, 1969. Passando aqui para o item 2.5, quanto à extensão. Aí nós vamos falar sobre a classificação, a apresentação. Aí aqui é mais voltada para o conceito de Bonavides, né? Só que eu vou deixar já para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? E não se preocupem que eu ainda tenho muitas páginas para ler e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá ok? Eu agradeço a todos por terem ficado até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!